Senhor, nós queremos te agradecer por mais um domingo nós estarmos reunidos aqui no teu santo nome. Fala aos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor venha nos tratar como diamantes brutos, Senhor. Que o Senhor venha nos lapidar, dar a forma, dar o valor que o Senhor quer e tem para nós. Abençoe cada um dos teus filhos que está nos ouvindo aqui, nos assistindo nessa manhã, ou que irão nos assistir durante o dia, durante a semana, durante os dias. Que seja uma palavra que venha do teu trono para os nossos corações. Que seja uma revelação pura, divina, que flua do teu trono para as nossas vidas. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Nós sabemos, Senhor, porque todas as vezes em que o Senhor reúne o seu povo, o Senhor tem uma intenção por trás disso, Senhor. Nós temos convicção disso, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ter ouvido de Samuel, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz nos chamando nessa manhã. Ah, Espírito Santo, visita cada lar agora. Visita cada família reunida. Que toda distração, Senhor, toda distração da tua palavra possa ser desfeita, dissolvida, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E nós possamos, Senhor, nessa manhã, ter sensibilidade, discernimento e sabedoria para ouvir a tua santa e doce voz sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do nosso contexto, muitas coisas vêm à nossa mente, né? Jesus, ele é o perfeito, ele é aquele que veio, ele é aquele que veio nos dar o exemplo, ele é aquele que veio nos dar um caminho, ele é aquele que veio manifestar-se a nós, ele é aquele que veio fundar e levantar a sua igreja gloriosa. O que nós temos visto nesses dias, mesmo diante de um cenário caótico, nós temos visto a igreja se levantar, a igreja prevalecer e permanecer. Por quê? Porque esta é a igreja que o Senhor formou, fundou e colocou nessa terra. Pergunta: qual é a missão que Jesus nos propõe como igreja? Se nós formos colocar uma lupa no que nós vemos hoje por aí afora, nós teríamos muitos exemplos e muitas coisas como missão da igreja. Porque cada um pode falar: a missão da igreja é, 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 e o outro a missão de acordo com a sua lupa, com a sua ótica e com o seu entendimento. Mas nós temos que entender que se nós quisermos ter convicção, clareza daquilo que é a missão da igreja, basta nós olharmos para Jesus. Basta nós olharmos para Ele. Porque a igreja vem a dar continuidade à missão de Jesus Cristo nessa terra. E nós, como sua igreja, nós, como seu corpo, temos que dar continuidade a isso. E o texto que me saltou o coração quando eu lia essa semana, que é um texto muito conhecido de todos nós, muitos sabem de cor e salteado, acho que muitos já nasceram, quando o médico deu os 3 tapinhas lá, quando nasceu, e falou isso, João 3,16, né? E é um famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Ah, Leandro, mas eu sei de cor. Tá bom, eu também sei de cor, mas a minha Bíblia está aberta em João 3,16. Abra a sua Bíblia em João 3,16. E o que me chama a atenção nesse texto são alguns detalhes que eu quero, nessa manhã, pensar com você e continuar a nossa série de pensamentos sobre uma fé customizada. E aqui João, capítulo 3, verso 16, num dos diálogos mais lindos
e exemplares da palavra de Deus, onde Jesus se depara com Nicodemos e Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus olha para Nicodemos em João capítulo 3, verso 16, e diz o seguinte para ele: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Algumas versões diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A minha versão NVI diz, porque Deus tanto amou o mundo. Mas o que me chama a atenção é que não foi de qualquer maneira que Deus amou o mundo. Foi de tal maneira. Foi de uma maneira diferente. E a nossa missão como igreja é amar o mundo de tal maneira. E como expressar? E eu lembrava de alguns exemplos. Você já passou por uma loja? Você viu, por exemplo, um tênis. Ou passou pela loja, viu um tênis e gostou do tênis. Gostou, passou, olhou, gostou e voltou, foi para casa. Agora você já passou por uma loja e você amou um tênis de tal maneira que você teve que fazer Você foi, pensou e voltou. Tal maneira. É disso que eu estou falando. É um amor diferenciado. É um amor que faz voltar atrás. É um amor que traz investimento. É um amor que traz renúncia. É um amor que traz entrega. É um amor que traz eu me entregar por aquilo. É disso. É exatamente isso. É exatamente isso. E olhando para Deus, e sabendo como a palavra de Deus nos expressa e nos diz que Deus é amor. A palavra não diz que Deus ama, Ele ama. Mas a palavra diz que Ele é. E quando a palavra de Deus diz que Ele é amor, existe algo que eu não posso esperar de diferente de Deus, que é amor. E quando a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é algo poderoso. Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus capítulo 1, verso 3. Uma das paixões que eu tenho pela Bíblia e pela palavra de Deus é que quando você entra nela e você começa a nadar nela, o Senhor começa a te levar por textos e revelar facetas daquilo que Ele é através dos textos da palavra de Deus, e isso é algo que me fascina e me deixa apaixonado pela palavra de Deus. E Hebreus capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E eu vou continuar a leitura. Eu queria dar um destaque para essa primeira parte. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí na sua casa fala glória a Deus. Mas o que eu quero dar um destaque é: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho veio anunciar e expressar o amor de Deus.
Jesus expressou a totalidade do caráter de Deus, manifestando o amor. Uma das maiores pregadoras e evangelistas do Novo Testamento dos Evangelhos, ela não testemunhou uma cura, ela não testemunhou um milagre, ela não testemunhou uma maravilha, ela não testemunhou a multiplicação de pães. A mulher samaritana testemunhou um diálogo, aonde ela chegou onde ela tinha que ir depois na sua aldeia e ficou pregando daquilo que ela ouviu, porque ela foi amada, mesmo sendo discriminada na sua época, mesmo sendo diferente, mesmo havendo ali uma divisão, ela foi amada. Por quê? Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. E Deus é amor. Deus é amor. E eu creio naquilo que eu vejo em Cristo. Eu creio naquilo que eu vejo em Cristo. E o que eu vejo em Cristo? Eu vejo Cristo abraçando. Eu vejo Cristo assentando-se com Zaqueu, indo à casa de Zaqueu. Eu vejo Cristo abraçando os diferentes. Eu vejo Cristo amando o mundo de tal maneira, sendo a expressão exata do Pai, porque Deus é amor. Mas, abra sua Bíblia comigo agora em 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15. Nos diz o seguinte: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Um grande problema. Nós misturamos o mundo. O mundo pessoas com o mundo sistema. Jesus veio nos ensinar a amarmos o mundo pessoas. Deus amou o mundo pessoas de tal maneira. E aqui o mesmo João nos escreve: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo. E Jesus amava quem? Incondicionalmente as pessoas. Jesus amava incondicionalmente as pessoas. Hoje nós misturamos as duas coisas. Ou nós amamos os dois, ou nós odiamos os dois. Jesus, ele é apaixonado por pessoas e não por um sistema. Presta atenção. Olha um exemplo claro. Uma criança pequena que depende do seu pai e da sua mãe para trocar ela, que usa fraldas. Vamos imaginar que a criança é o mundo pessoas e a fralda é o mundo sistema. O pai, quando vai trocar o seu filho, o que ele faz?
ele tira a fralda. Mas ele não joga a criança com a fralda fora. Mas ele tira a fralda. Mesmo que ele suje as mãos. Presta atenção. Mesmo que ele suje as mãos. Ele ama aquela criança. Mas ele joga a fralda fora e cuida daquela criança, porque ele ama. Ele não joga os dois fora. E sabe qual o problema muitas vezes? Sabe qual o problema muitas vezes de uma igreja, né, customizada, da religião? É que a igreja está aqui e ela acha que ela está na condição de julgar o mundo. E não se coloca na condição de ser a esperança, da salvação, do amor, de pregar o evangelho. Jesus, ele era um especialista em gente. Tanto que no seu primeiro milagre, aonde que Jesus estava no seu primeiro milagre? Aonde que ele estava? Estava flutuando? No seu primeiro milagre, com seus discípulos, Jesus estava numa festa de casamento. Estava no meio das pessoas. Jesus nos ensina a ser humano. Jesus nos ensina a ser gente. E olha o nível de envolvimento de Jesus com aquela situação. Ah, mas deviam... Não, irmãos, Jesus estava numa festa de casamento. Eu não sei quem eram aquelas pessoas, mas eu sei que Jesus estava numa festa de casamento. 6 talhas, cada talha, a menor talha daquela época tinha uns 60 litros. E se nós fôssemos ter como base a menor talha de 60 litros vezes 6, nós tínhamos 360 litros de água que foram transformadas em vinho. O que Jesus se preocupava? O que o sistema iria dizer dele? Não. Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus estava onde estavam as pessoas. Sabe por que muitas vezes nós não vemos pessoas curadas? Sabe por que muitas vezes nós não vemos pessoas transformadas? Sabe por que muitas vezes nós não vemos casamentos restaurados? Sabe por que muitas vezes esse número é tão pequeno no meio de nós? Porque nós não estamos no meio das pessoas. Nós não estamos fazendo, nós nos excluímos. Nós ficamos dentro de uma bolha. Nós não vamos atrás. Por exemplo, para quantas pessoas você mandou o link dessa reunião hoje? Uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples. Para quantas pessoas você mandou o link dessa reunião? Eu quero te desafiar. Uma coisa muito simples. Envie o link dessa reunião às pessoas. Irmãos, nós estamos dentro de uma bolha. O nosso mundo, a nossa linguagem, a nossa música, o nosso hit. Irmãos, nós temos que sair da bolha. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que olhar para fora. Nós temos que pregar o evangelho com a nossa vida, do nosso jeito e do jeito que somos. Muitas vezes nós pregamos o amor de Deus somente para quem está do lado. Quando estávamos nos reunindo, você falava que amava o seu irmão, por irmão que estava do seu lado. Mas presta atenção. Nós temos que falar do amor de Deus todos os dias e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero desafiar você que no final dessa reunião você pegue o link deste culto e envie para no mínimo 10 pessoas. Envie para no mínimo 10 pessoas. Nós temos que alcançar o próximo. Sabe qual é o grande problema? O mundo enxerga
tudo que é parecido com Jesus com separação. O mundo enxerga tudo que é cristão e parecido com Jesus com separação. E lá vem o crente. Não que nós temos que nos adaptar ao sistema, porque eu fui liberto disso. Tudo que é parecido com Jesus é com separação. Não que nós temos que adotar os... Não, irmãos. Eu fui liberto. As práticas do velho homem não fazem mais parte da minha vida. E o que faz a diferença hoje é a minha nova vida em Cristo Jesus. É a maneira que eu vivo com a minha família. Eu preciso pregar o Evangelho com a minha vida. E existem 3 pontos, 3 aspectos da fé customizada, que eu vou ser muito breve. Que é a fé customizada e a graça, aonde elas se conflitam. Em primeiro lugar, a fé customizada, ela se aparta do mundo. Já a graça, ela se infiltra no mundo. 1 Coríntios, abra sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 19 a 23. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 a 23. Olha só. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Preste atenção. Há um poder na vocação que Deus te colocou. Não sei se você é engenheiro, não sei qual a sua vocação, eu não sei se você é advogado, eu não sei o que você faz no seu dia a dia, mas há um poder na vocação que Deus te colocou. Paulo nos mostra através desse texto que ele se identificou e se conectou com as pessoas para quê? Para ganhá-las. Ele se identificou e se conectou. Jesus se conectava com as pessoas. E Paulo fez isso e ele nos ensina. Então, em primeiro lugar, a fé customizada, ela se aparta do mundo e a graça, ela se infiltra no mundo. Segundo lugar, a fé customizada, ela condena o mundo, mas a graça salva. Evangelho de João, capítulo 12, verso 46. Evangelho de João, capítulo 12, verso 46. Diz o seguinte: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Presta atenção. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo.
Eu olho as estatísticas e muitas vezes nós ficamos chocados, né? Chocados com a estatística disso, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. O que ultimamente não tem me chocado não são as estatísticas mais. Mas o que tem me chocado nesses últimos dias, sabe o que é? É a igreja não sendo igreja. É isso que tem me chocado. O que tem me chocado nesses dias é a igreja não sendo igreja. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Você está aqui para fazer a diferença. Não para ter a carteirinha de um clube. Para ser mais um no hall de membros de uma comunidade. Faz parte? Sim. É bom e saudável? Sim. É ordenança, Jesus fala para nós sermos o seu corpo, nós nos reunimos como igreja? Sim. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. E dando seguimento aqui. A fé customizada, ela gera imaturidade das quatro paredes. A graça, ela gera a maturidade do envio. Eu quero ler com vocês 2 textos. Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Para nós encerrarmos aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1, nos diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu os estou enviando como cordeiros entre o lobo. Esses 2 textos por si só eles já nos dizem muito. No ponto de vista religioso, no ponto de vista da fé customizada, aquela fé padronizada, bonitinha, aquela fezinha, né? Quanto mais distante e dentro da bolha, melhor. A graça gera a maturidade do envio. A graça, ela gera a maturidade do envio. E aqui Jesus nos mostra isso. Em Mateus 28, 19 e 20. E Lucas 10, de 1 a 3. Nós temos que falar do Evangelho. A igreja não foi feita para crescer para dentro. Mas a igreja foi feita para crescer para fora. A igreja ela não foi criada para a igreja. Embora nós tenhamos que cuidar uns dos outros, sim. Precisemos servir uns aos outros, sim, faz parte disso. São tudo etapas. Mas a igreja foi criada para alcançar e tocar o mundo e mostrar ao mundo, amar ao mundo de tal maneira. O mundo espera que eu e você sejamos igreja. O mundo espera que eu e você sejamos igreja. Eu quero deixar um desafio para você aqui. Eu falei de você mandar um link para 10 pessoas. Mande o link para 10 pessoas. Mas faça contato com quem você perdeu nesses dias. Restaure amizades. Talvez você está dentro da bolha e você perdeu contato com Restaure amizades. Porque Deus quer curar as pessoas e transformar as pessoas. Ele quer usar você em nome de Jesus. Que você seja o veículo
em que Deus vai manifestar o amor e a glória dele ao mundo, em nome de Jesus. Feche seus olhos na sua casa, em nome de Jesus.